Olá, tudo bem? Esta é a nossa aula de pronúncia de inglês para brasileiros. Há outros aspectos importantes ao estudar o idioma, claro. Temos que aprender o vocabulário e as estruturas, mas a pronúncia é super, ultra importante. Talvez a mais importante, porque se você não ouve, não aprende o idioma de forma alguma. Foi assim que aconteceu quando você adquiriu o idioma nativo e é assim que vai acontecer com qualquer outro idioma que você queira aprender. É preciso ouvir. Isso implica estudo dos sons. Então, vamos estudar. Em cada idioma, a gente tem um conjunto de sons diferente. A gente tem fenômenos diferentes. Então, vale a pena estudar. No Brasil, tradicionalmente, escolas de idiomas, professores de idiomas, muitas vezes não explicam, não ensinam a pronúncia como um tema em separado. E é necessário. Então, vamos lá? Então, é isso. Ao aprender o idioma, prioridade para estudar primeiro os sons das letras, os sons das palavras e os sons dos fenômenos da pronúncia. Por exemplo, às vezes um idioma tem a força, a tônica das palavras na última sílaba, como o francês. Às vezes é preciso identificar aonde está a tônica da palavra. Num idioma como o inglês, que marca bastante, né, a sílaba tônica na palavra, saber aonde está a tônica da palavra. Por exemplo, quando você diz record, a tônica está aqui, ó, na primeira parte, na primeira sílaba, record. Record, esse número que você atinge, que está, por exemplo, no Guinness Book, o record da natação, né? Agora tem o verbo record, que é registrar, gravar, lançar de forma contábil. Então, a sílaba tônica mudou agora, vai lá para a segunda parte, record. Então, veja a diferença, o substantivo, record, e o verbo, record. Então, quando você registra uma marca máxima, record. Quando você registra um número no livro contábil, além de register, você pode dizer record, ok? Então, a tônica da palavra faz muita diferença, muda você vai depender, claro, do contexto, mas muda, né, esse aspecto da compreensão. Também, essa coisa que a gente tem de falar as palavras de forma silábica, sílaba por sílaba, parte por parte, como em português, que eu digo, vamos lá, literatura, literatura. Veja, eu emiti cada sílaba. Já em inglês não é uma língua silábica e várias vezes sons desaparecem, letras desaparecem. Então eu diria, por exemplo, literature, literature. Temperatura, olha, digo sílaba por sílaba. Em inglês, temperature, temperature. Olha lá, não é silábica. Então, tem várias coisas, vários fenômenos. Vogais, por exemplo, em português a gente tem aí uns 8 sons de vogais, vamos dizer assim, se a gente considerar an, as diferenças também de vogais abertas ou fechadas. Já em inglês a gente tem uns 20 sons de vogais. Então, precisa sim estudar. A melhor dica? Ouvir. Ouça todos os dias. Você pode ouvir canções, você pode assistir seriados, filmes, podcasts. Há uma variedade para você escolher. O que importa é quem ouve bem, fala bem. Eu te garanto. Um dos desvios mais comuns quando a gente ouve um brasileiro falando inglês é a pronúncia do passado. A maioria das pessoas diz assim, worked, stopped, decided, played. E existem 3 pronúncias diferentes para esse final com o ed. Ed, pronunciation of ed, pronúncia do passado em ed. Vamos estudar 3 ways, 3 formas, 3 different ways, 3 formas diferentes de pronunciar o passado. Há 3 formas de pronúncia do passado em ed. 3 ways of pronunciation ed. Ed, t and d. Ed, quando os verbos terminam em t e d. Wanted, needed, visited, promoted, invested, decided. Once again, mais uma vez. Wanted, needed, visited, promoted, invested, decided.
com a fluência e o ritmo, a fala natural. Você vai ouvir, às vezes, needed, promoted. O T e o D, eles suavizam bastante, assim como quando você diz water ou water, esse R, né? Uma suavização do T e do D acontecem naturalmente. Depois a gente tem aqueles sons que terminam, que a gente chama de silent ou voiceless. Sons sem voz. São sons que a gente produz sem a vibração das cordas vocais. Por exemplo, aqui na ordem, desde work até laugh, eu vou separar só o som da última consoante do verbo. Por exemplo, em work, stop, wash, fix, kiss, laugh. Então, esses sons finais fazem com que a pronúncia do ED, easy, se transforme em T, que é o T de tatu. Ouça. Worked, stopped, washed, fixed, kissed, laughed. Okay, let's do it again. Worked, stopped, washed, fixed, kissed, laughed. Quando terminar, volta e repete várias vezes tudo aqui, porque aí quanto mais a gente repete, melhor fica. E afinal tem esse som d para esses verbos. Played, used, cleaned, stayed, called, managed. Sentiu a diferença? Por exemplo, quando eu digo wanted, são duas sílabas, duas partes. Wanted. Quando eu digo worked, é uma sílaba só, um som só. Worked. Quando eu digo played, uma sílaba, um som só. Played. Então, atente para isso. Ao final, pratique mais. Na primeira coluna, it, wanted, needed, visited, promoted, invested, decided. Ok? Na segunda coluna, second column, worked, stopped, washed, fixed, kissed, laughed. Isso mesmo, igual a palavra esquerda, a mesma pronúncia. Laughed. Did, played, used, claimed, stayed, called, managed. Uma outra dica para você masterizar os sons do passado é você cantar nas canções, você é obrigado a seguir dentro da melodia e acaba dando muito certo, ok? Good. Crie exemplos. Quando você criar suas frases, diga coisas sobre você, porque assim vai ajudar a memorizar o vocabulário e você vai praticar esses verbos no passado. Played, fixed, needed. Por exemplo, eu brinquei com meus filhos de manhã. I played with my children this morning. I played with my kids this morning. Eu consertei o carro. I fixed the car. I fixed the car. Eu precisei de dinheiro. I needed money. I needed money. Good. Outra dica legal é a gente gravar a si próprio. A gente se ouve, que dá para perceber, sabe? A gente sente se tem uma dúvida, se tem um desvio ali ou não. Então, você pode gravar no teu celular, no computador, aonde estiver mais confortável e acessível para você. Grave, leia em voz alta e vá gravando. Por exemplo, the baby played games with his mom. I guess they fixed my laptop. They needed some attention. Aperta o botãozinho do gravar, ouça-se, porque quando a gente se ouve do lado de fora, é diferente de quando a gente está falando e ouvindo, ok? Good.